Meus irmãos, boa noite. Eu sou Rosângela e vou começar antes mesmo da nossa prece, informando a vocês que Medrado, que normalmente conduz essa reunião, ele está com a crise de rinocinusite e cuidadoso que fez inclusive o RT-PCR para testar a Covid, já deu negativo, mas ele preferiu ficar hoje repousando um pouco, porque foi uma crise meio aguda. Então, é esse o motivo que ele não está conosco. Nossa companheira Lourdes Reis, que é também colaboradora da casa, que fará a nossa palestra. Então, dado esse aviso, eu convido vocês a fazer a nossa prece inicial. E como especial é esse momento para nós, abrigados nessa casa, que tem atuação no bem há 43 anos. Como é bom estarmos aqui. Depois de um dia de movimentação, temos esse tempo para nós, de aquietar nosso corpo, serenizar nossa mente e de nos abrirmos à assistência espiritual da luz. Aproveitemos, portanto, esse tempo nesta casa como um bálsamo em nossas vidas. Ouvíamos há pouco um hino que faz referência ao nosso querido Pai João, que é um dos orientadores espirituais da nossa casa, e que traz essa energia boa para nós, junto à Legião do Bem, à equipe mentora da casa, ao patronato de Francisco de Assis, e a espíritos que se juntam para realizar o bem. Só temos a agradecer, Senhor, pela oportunidade de aqui estarmos, sob o olhar generoso do alto, na certeza de que cada um de nós estará colhendo exatamente aquilo que estiver na nossa sintonia, na nossa vibração, no nosso querer. Que Jesus continue, portanto, nos iluminando e nos abençoando sempre. A gente vai dar dois avisos aqui importantes, gente. A Cidade da Luz está realizando o Natal da Solidariedade. Com esse tempo de pandemia, a gente não tem como, por exemplo, estar abordando as pessoas, entregando panfletos para pedir a ajuda delas. Então, nós optamos inicialmente por fazer um drive-thru aos sábados para receber alimentos que serão, no mês de dezembro, divididos com outras 16 instituições. Então, é importante que cada um de nós possa colaborar. Nós podemos também trazer para as reuniões públicas aqui ou entregar qualquer dia da semana, mas no sábado, das 9 às 16, fica uma equipe aqui que é para justamente recepcionar esses alimentos. Mas a gente pode trazer qualquer dia, na terça, quarta, qualquer dia, o pessoal da portaria recebe e direciona para a campanha. É uma campanha muito interessante, principalmente nesse momento de dificuldade que as instituições de assistência têm passado. Acho que vocês entendem isso, né? Então, é o Natal. E o outro aviso que a gente botou aqui, vocês devem ter visto um ônibus aqui na entrada, que é o que a gente chama e denominou de Busão da Solidariedade. Esse ônibus faz uma ação itinerante pelas ruas de Salvador, inicialmente às quartas-feiras, mas nós vamos ampliar esses dias, e para que ele funcione, nós precisamos da ajuda também de outras pessoas, nos doando peças do vestuário, roupas principalmente masculinas, bermudas.
tamanho PM, cuecas, camisas e roupas femininas também. Toda a roupa que vocês trazem, sandálias, né, principalmente sandália daquele tipo havaianas. Tudo que vocês trazem é triado, é higienizado e a gente coloca nesse ônibus para distribuir com as pessoas que a gente também oferece alimentação. Cuidados, corta cabelo, faz a barba de quem quer. Então, é um trabalho muito bacana mesmo, que vocês podem aderir dessa forma, nos doando alguma coisa. Esses eram os avisos. Estou chamando de Lourdinha porque eu tenho muita intimidade com ela e ela é minha amiga, uma amiga e colaboradora da Cidade da Luz. Né? Mas Lourdes Reis é uma pessoa que vai trazer uma exposição para nós hoje com a ótica espírita. Ela tem, eu gosto de falar porque eu acho bacana, ela tem inclusive alguns livros publicados, tem um que está lançando agora. Lourdinha é mestra e é doutora também em educação, é uma pessoa que fez docência por mais de 30 anos, já ganhou prêmios de artigos científicos, então é uma pessoa assim, altamente qualificada. Agora eu chamo de Lourdinha porque ela é colaboradora da Cidade da Luz, a nossa amiga, e eu vou passar a palavra para ela agora e ela recebe o carinho de vocês. Eu vou ficar em pé que é melhor. Bem, gente, boa noite. Boa noite. Eu me considero uma pessoa um tanto nômade. E eu já soube, por informações familiares, de que eu tenho alguns ancestrais ciganos, né? Porque às vezes eu estou aqui, estou acolá, e sempre fico por aí. Na doutrina espírita, então, né, Rosângela? Vivo por aí, em todos os lugares onde é possível. E Rosângela falando, e eu me recordei de quando eu conheci Medrado. Eu não posso deixar de falar isso. Eu conheci Medrado, um menino. Eu não me lembro nem se Medrado já tinha maioridade nessa época, Rosângela, quando fundou lá o cabo, 17 anos, né? Eu me lembro quando Bené fundou um centro lá no Uruguai, e Medrado começou lá, fazendo palestra. Aquele menino magrinho, bonitinho, cheio de alegria. É assim que eu me lembro da primeira vez que eu conheci Medrado. E eu não perdia uma palestra de Medrado, fazia palestra lá também no centro de Bené. E depois Medrado fundou o Cavaleiros da Luz lá, na mesma rua, algumas quadras adiante. E certa feita, já tem um bom tempo ainda, eu estive fazendo algumas atividades lá dia de sábado e comecei a folhear uns livros guardados lá da cidade, do Cavaleiro da Luz. E de repente eu descobri naquele dia que eu tinha feito a palestra de inauguração do Cavaleiro da Luz, lá no Uruguai. Estava escrito em ata, quase que eu não acredito, porque, olha, eu vou falar hoje de esquecimento, de memória. E na hora eu quase não acreditei. Poxa, minha memória escondeu esse episódio. E as pessoas, vou começar por aí, viu? E as pessoas falam muito, eu esqueci, eu não lembrava mais disso ou daquilo. Realmente, nós esquecemos temporariamente coisas que nos aconteceu, mas a memória não se apaga. Agora, o que é que acontece com essa memória que não se apaga e que a gente esquece o episódio? É porque o nosso psiquismo, o nosso inconsciente guarda na zona mais profunda do psiquismo nosso as lembranças de tudo que nos acontece. Guarda, inclusive, as lembranças de vidas passadas.
Só que são tantas as lembranças que, de repente, fica lá numa zona do nosso inconsciente profundo, chamada de sombra. Mas não é sombra como sinônimo de coisa ruim e negativa, não. Sombra como sinônimo de algo que está lá guardado, como se fosse um baú. Aquela lembrança está lá na sombra. Está esquecida? Está. Mas a memória não foi apagada. A memória está lá. Então, quando eu li essa ata lá, no livro, de lá do centro, lá embaixo, eu me lembrei do episódio da inauguração. Mas se eu não tivesse lido aquilo para acionar o gatilho da memória, até hoje eu estaria sem lembrar de um episódio que aconteceu. Então a nossa memória funciona dessa forma. Nós temos uma memória de curto prazo. Por exemplo, eu vou ao supermercado e antes de eu sair de casa eu penso, eu vou comprar manteiga. A manteiga acabou. Chego no supermercado, vejo tanta coisa, compro coisa que eu nem tinha pensado em comprar. E chego em casa, cadê a manteiga? Esqueci de comprar a manteiga. Então isso nós chamamos memória de curto prazo. É que ao chegar ao mercado, eu esqueci que eu queria comprar manteiga. Eu esqueci que estava faltando manteiga em casa. E existe também aquela memória episódica. Nós estamos num determinado lugar e algo atrai a nossa atenção. E nós gravamos por algum tempo aquilo. Depois de um certo tempo, nós não lembramos mais daquilo. Mas a memória foi apagada? Não. Ficou guardada lá na sombra do mais profundo do inconsciente. Num dado momento, acontece um episódio que lembra aquele episódio anterior. E então qualquer pessoa, lembra, olha, aquela pessoa ali eu conheço. Aquela pessoa me lembrou um passeio que eu fui ao Rio Grande do Sul. Então isso nós chamamos psicologicamente de memória episódica. E por que eu estou falando psicologicamente? Porque não podemos separar espiritismo de psicologia. Nunca. Tanto que nós temos uma psicóloga no mundo espiritual, que é a Joana de Ângeles, em que ela escreve coisas belíssimas a respeito da relação da psicologia com a doutrina espírita. Existe uma memória de longo prazo, que eu daria o exemplo da memória de vidas passadas. Todas as vidas que nós temos em nossa existência ficam guardadas nessa memória de longo prazo, que eu chamo também de memória arcaica, porque são memórias longínquas que estão guardadas no nosso inconsciente. E que na psicologia junguiana, essa memória também é chamada, esse lugar, eu diria melhor, onde essa memória está armazenada, Jung chama de inconsciente coletivo. Ele era espiritualista, mas ele não era espírita, ele não conhecia a doutrina espírita. Mas ele dizia assim, do ser humano, a única coisa que sobrevive quando o corpo morre é a alma. Então Jung reconheceu
a presença da alma na nossa vida e reconheceu a alma como o centro da própria vida, como o centro do nosso psiquismo. É a alma que comanda a nossa vida. É a alma que guarda toda a memória de todas as nossas vidas, de todos os nossos momentos. E eu perguntei domingo, vou perguntar de novo, porque Rosângela e Medrado pediram para eu falar de novo o mesmo tema, né? Eu acho que ele gostou da ideia do tema, né, Rosângela? Bem, então, todo mundo que está aqui hoje acredita na reencarnação. Quem não acreditar, levanta a mão. Todo mundo acredita. Ninguém levantou a mão, né? Então, eu posso falar de reencarnação livremente. Eu estou no centro espírita, né? A reencarnação é o conhecimento básico da doutrina espírita. Mas foi o espiritismo que inventou o dogma da reencarnação? Foi, minha gente? Quem acredita que foi? Certo? Ninguém acredita que foi. Porque o dogma da reencarnação existe desde que o mundo existe. Os homens mais primitivos da humanidade acreditavam que a pessoa que morria voltava a viver outras vezes. Tanto que nas escavações dos mundos antigos foram encontradas muitas sepulturas em que o morto era enterrado todo amarrado. E nas pesquisas, nos papiros antigos, nas escritas cuneiformes, nas escritas feitas nos próprios morros e nas pedras lascadas, todos os escritos que foram encontrados diziam que essas pessoas eram enterradas amarradas para que elas não voltassem a viver e se vingar dos seus inimigos. Olha, e tem pouco tempo que a doutrina espírita descobriu, tem pouco tempo que Allan Kardec pesquisou sobre reencarnação. Mas a reencarnação não é uma crença, é uma realidade da própria humanidade. Então, falando de reencarnação, nós falamos de memória, nós falamos de esquecimento. Por exemplo, quando nós nascemos outra vez, nós esquecemos o que passamos anteriormente. Mesmo que tenhamos 10, 20, 30, 100 ou 1000 vidas anteriores, nós não lembramos quando nascemos, mas nós guardamos a memória no nosso inconsciente arcaico. Jung chama inconsciente coletivo, e eu trazendo para a concepção espírita, comecei a conceber que nesse inconsciente coletivo de que Jung fala, existe uma zona que eu posso chamar de inconsciente arcaico, que é a zona do inconsciente, do nosso inconsciente, onde são guardadas todas as lembranças das vidas passadas. E se nós nos submetermos a um processo de regressão de memória, podemos ou não lembrar. Só que esse processo não é recomendável. A pessoa que não está preparada para lembrar o passado, não precisa lembrar o passado. Pode viver muito bem sem lembrar esse passado. Porque muitas vezes, e quase sempre, nós não aguentamos essa lembrança. Imaginem
nós esquecemos a reencarnação anterior. E depois nos lembramos que o nosso pai foi um inimigo do passado. É fácil aguentar isso, minha gente? É fácil aguentar? Não é. Então, a razão do esquecimento, uma das razões, aliás, é essa. O nosso ego, que é a nossa consciência desperta, não aguenta lembrar o passado. Imaginemos ter um filho que foi inimigo do passado. Então, a razão do esquecimento do passado é justamente para que a pessoa possa, na reencarnação atual, aproveitar todos os momentos dessa vida para um crescimento, para angariar um nível de evolução muito maior. E em tudo isso entra uma questão muito importante, que eu falei no domingo, que é a respeito do perdão. Porque as pessoas costumam dizer assim, de modo muito simplório, e às vezes até irreverente: ora, esqueça isso, perdoe. Você precisa esquecer e perdoar. E eu me pergunto, como esquecer se está guardado na mais profunda memória? Será que para perdoar precisa esquecer? Será que esse esquecimento tão buscado para perdoar não é uma fuga? Não é um desejo de fugir de um enfrentamento de si mesmo? Será que nós não estamos querendo colocar a responsabilidade do episódio que precisa ser perdoado somente no outro? É o outro que erra sozinho? Nós fazemos isso com muita frequência. Não, eu não tive culpa. A culpa foi dele. A culpa foi dela. E eu conversava hoje com uma pessoa que contava um caso muito interessante de um senhor que foi traído pela esposa. E ele não entendia por que tinha sido traído. Ele não merecia ser traído. Ele tinha sido um bom marido, um bom pai, um bom amigo, um bom provedor, um bom profissional. Ele tinha sido um bom tudo. Por que aquela mulher fez isso? Olha a projeção. Ele não perdoa, porque a culpa foi dela. Então, a dificuldade do perdão não é o esquecimento, é a projeção. Eu projeto para o outro a minha culpa. E ninguém erra sozinho. Meu pai, que eu sempre considerei meu pai um homem sábio, meu pai só tinha o curso primário, mas é uma das pessoas que eu mais admirei e ainda admiro na minha vida. Ele dizia assim: minha filha, ninguém erra sozinho. Todo erro tem um parceiro, tem uma parceira. Não pode ser assim. O perdão tem que ser duplo, tem que ser de mão dupla. Ele dizia isso para mim. Porque eu, quando eu era jovem, eu era muito arisca. Às vezes eu ainda sou, viu? Porque a gente não esquece o que é com tanta facilidade, não. E aí, quando qualquer coisa assim, minha filha, deixa ir para lá. Eu não deixo, meu pai. Eu não deixo. Foi ela, foi ele. E ele me dizia: minha filha, ninguém erra sozinho. E eu não esqueci essa lição de meu pai. Na minha memória, às vezes eu esqueço na prática.
Porque nós somos seres humanos falíveis e precisamos admitir isso. Do contrário, nós nunca vamos crescer. Então, a partir das lições de meu pai, eu aprendi uma lição muito importante. Para perdoar, não precisa esquecer, porque não conseguimos esquecer. O que está gravado na memória fica para sempre. Mesmo que fique guardado na zona sombria, mas está lá. Basta um gatilho, pam, acorda aquela lembrança. Então, como é que a gente faz para perdoar se a gente não esquece a ofensa? A gente esquece que ofendeu, mas a gente não esquece a ofensa, né? Então, foi o que eu falei domingo. É preciso ressignificar a lembrança. Fazer uma análise sincera, honesta, daquilo que causou a intriga, daquilo que causou a ofensa, daquilo que causou a dor, para ressignificar aquele sentimento. Ou seja, sentir de novo, para ressignificar. E aquele sentimento ressignificado anula tudo. É o perdão autêntico, a compreensão do outro, a compreensão de si mesmo. E aceitar o compartilhamento dos erros e o compartilhamento dos acertos. Então, se eu consigo fazer isso, eu consigo perdoar. Se eu não consigo fazer isso, eu não consigo perdoar. Isso é muito importante. Outra coisa, uma vez uma pessoa falou assim para mim: Lourdes, a coisa mais difícil do mundo é perdoar. E eu falei para ela: é mesmo. É uma das coisas mais difíceis do mundo, é perdoar. E agora, como é que a gente fica, não é? Com essa coisa tão difícil de ser realizada. E que os espíritos sempre nos cobram isso. Agora, um detalhe. Eles nos cobram quando é um espírito como Frei Carlos, como Pai João, Bezerra de Menezes, né? Eles nos cobram de forma amorosa. É diferente da cobrança de nós outros iguais a todo mundo. E nós todos temos um espírito protetor. Todos nós sabemos disso, né? Confiamos que temos um espírito protetor. Na Igreja Católica é o anjo da guarda. No Espiritismo é o quê? Quem lembra no Espiritismo? Como é que chama? Espírito amigo, não é? Diga aí. Hã? Bem, Rosângela não quis falar. Bem, então espírito protetor, espírito amigo, irmão, pai, mãe, tio, etc, etc, etc. E esse espírito protetor, ele às vezes nos fala com muita severidade. Mas geralmente, antes de falar, ele diz assim: meu querido, minha querida. Vocês já pensaram nisso? Depois vem a reclamação. Na psicologia a gente chama de meu velho sábio. E eu elegi uma pessoa que eu amo demais na minha vida, que já mora no mundo espiritual, como meu velho sábio. Eu não vejo essa pessoa, porque eu não tenho assim uma capacidade
para ver com muita facilidade, não, só esporadicamente. O que eu tenho assim melhor nesse campo da mediunidade é no campo da sensação. Eu percebo que tem alguém, mas eu não vejo. Então eu não vejo o meu velho sábio, mas eu sei que ele não me deixa. Eu sei que ele me ajuda quando eu preciso, né? Então, quando eu estou muito agoniada, assim, muito desnorteada, com muita raiva de alguma coisa, olha, na Igreja Católica, em outras religiões, sentir raiva é pecado. Na doutrina espírita, eu acho que não é pecado, não. Sentir raiva é a pessoa ser aquilo que é, sem camuflagem. Se eu sinto raiva, eu não posso esconder que eu sinto raiva, eu não sou santa, né? Então, quando eu sinto raiva de alguma coisa, e fico assim muito insegura, eu chamo o meu velho sábio. E fico parada, pensando nele. E aí eu percebo quando ele chega. E entra na minha mente o pensamento dele. Aí ele vai me dar um chabu. Ele vai brigar comigo. Mas antes de brigar comigo, ele faz: minha filha, minha querida. Esse minha querida acalma minha raiva. E ele consegue me ajudar. É o anjo da guarda nos ajudando. Então, o nosso velho sábio, o nosso anjo da guarda, eu estou falando no masculino, porque o meu velho sábio é um espírito homem, que viveu como homem na terra, né? Mas tem a velha sábia também, certo? Então, quando eu me sinto assim, ele me acalma. Me dá chabu, mas antes me chama de minha querida para me amansar. E é nisso que nós precisamos acreditar. Para perdoar, é preciso ressignificar. Voltando à questão. É preciso sentir de novo, que é aquele verbo ressentir, que é um significado que muitas vezes é encarado de forma abusiva e de forma inadequada. O que é que significa o verbo ressentir? Ré é de novo, outra vez, novamente. Então, ressentir significa sentir de novo. Então, para que eu possa perdoar, eu preciso sentir de novo tudo aquilo, lembrar de novo tudo aquilo e ressignificar, trabalhar o meu sentimento, buscar o que eu tenho de melhor dentro de mim, que é o amor, para realizar esse trabalho do perdão. E dessa forma, eu posso encarar o outro olhando nos olhos, sem sentir raiva. As pessoas que mais conseguem fazer isso com uma certa facilidade são as mães, não é? Agora, eu não quero dizer que toda mãe consegue, não. Porque as mães são pessoas humanas também. Mas tem muitas que conseguem fazer isso. Recebe uma grosseria do filho ou da filha, aquieta o coração, cala a boca, deixa passar um pouco de tempo, um dia, uma noite, uma manhã, 2 dias. Depois, oferece àquele filho ou àquela filha um sorriso.
um sorriso sincero. Então é disso que eu estou falando. E não estou falando para vocês, para ensinar vocês, não. Porque eu sou também uma aprendiz desse processo. Todos nós somos aprendizes desse processo. Então, voltando ao ressentir. Do verbo ressentir, surgiu um substantivo, que é ressentimento. O substantivo ressentimento já foi dada ao substantivo ressentimento outra conotação. Já foi dada a conotação de mágoa. Então, ressentimento como substantivo é mágoa, é raiva, é rancor. E é preciso que nós também trabalhemos para não transformar o ressentir no ressentimento, na mágoa. Porque se a gente fizer isso, não consegue mais nada. E isso é muito importante para a nossa evolução. É muito importante para o nosso processo como pessoa humana, como seres que precisam crescer desse lado de cá. Para que possamos chegar ao mundo espiritual de uma forma mais amena, de uma forma mais agradável, para que o nosso velho sábio, a nossa velha sábia, o nosso espírito protetor, a nossa o quê? O nosso espírito protetor, a nossa anja protetora. Olha como é difícil às vezes fazer o feminino, né? Por que será isso? Será que ainda é resquício do poderio masculino? O espírito protetor. Como é o feminino do espírito protetor? A anja protetora. Gente, todas essas dificuldades são criadas semanticamente, são criadas pela nossa linguagem, por uma forma de a gente não saber se expressar de forma adequada. Então, nós precisamos o tempo inteiro nos entregar a essas reflexões para que a nossa vida seja mais amena. E o perdão só pode ser oferecido quando ele for construído dessa forma. Outra coisa, não podemos condenar o nosso irmão, a nossa irmã, o nosso próximo, porque não conseguiu chegar a determinado patamar. Todo mundo tem direito de errar e de tentar ser feliz. Todo mundo tem direito de consertar o erro. Se não fosse assim, não nasceríamos tantas e tantas e tantas vezes nessa nossa vida. E nós nascemos aqui justamente para isso. O nosso planeta é de provas e expiações. Por que é de provas e expiações? Porque nós ainda não alcançamos outro patamar. E uma coisa que eu falei também domingo, lembrando de Bezerra, eu li uma fala de Bezerra há alguns anos atrás, porque ele sempre continua trazendo muitas mensagens, né? Ele sempre gostou muito de escrever de lá para cá. Ele dizendo assim, que já tinha sido oferecido para ele reencarnar num planeta mais evoluído. E ele não aceitou, dizendo que ele continuaria encarnando no planeta Terra enquanto houvesse uma única pessoa em sofrimento. Então, Bezerra de Menezes é um velho sábio.
é uma pessoa que trabalha não somente pela Cidade da Luz, não somente como protetor de Medrado. Ele trabalha pelo bem da humanidade. Porque nós vivemos num planeta tão imperfeito, porque nós somos tão imperfeitos. Nós estamos atravessando hoje o processo da Covid pela nossa incapacidade de cuidar do planeta. Porque os vírus estão na natureza desde que o planeta começou o seu ciclo evolutivo com a substância orgânica. Desde que apareceu a primeira bactéria, desde que apareceu a primeira célula viva no planeta, que os vírus existem. E de vez em quando eclode um vírus que traz uma pandemia, que traz uma epidemia. Por quê? Porque esses vírus estão na natureza. E nós, seres humanos, por não sabermos cuidar da natureza, propiciamos o crescimento desse vírus, da quantidade desse vírus. E nós estamos vivenciando isso novamente depois de 1 ano e meio de Covid. Nos Estados Unidos, mais ou menos, na Europa, alguns países já estão sofrendo novamente com o aumento da virulência e com o aumento de mortes e de hospitalizações, porque liberou tudo e as pessoas não estão se cuidando. Aqui nós estamos todos de máscara, mas eu fui há pouco tempo a uma praia aí na Linha Verde e estava todo mundo sem máscara. E agora? Então, nós estamos chegando ao Natal, nós estamos chegando ao Ano Novo, e vem o Carnaval, que foi quando eclodiu a proliferação do vírus. Começou com poucas pessoas, do mês de janeiro para fevereiro, já tinha pessoas infectadas no Brasil, muito poucas. Depois do Carnaval, explodiu. Então a culpa é da natureza? No momento que descobriu o vírus, por que não conteve imediatamente o vírus? E nós estamos fadados a ter outra reviravolta desse vírus. E a culpa não é do vírus, a culpa não é da natureza. A natureza age cegamente de acordo com as leis universais, interplanetárias, que criaram o universo. O universo reage de acordo com essas leis. Essas leis são imutáveis e são cegas. As leis da natureza não pensam para dizer, olha, eu vou matar esse vírus aqui, eu vou exterminar, senão as pessoas ficam doentes. A natureza não fala assim. A natureza não pensa, vamos conter essa calamidade. Vamos conter o tsunami. Não, as coisas da natureza acontecem porque ninguém sabe quando, em que primórdios do universo essas leis foram surgidas. E elas agem, desde que o mundo é mundo, dessa forma. Nós é que temos que nos adaptar com as leis da natureza. Construir casas com segurança em cima dos morros. Cuidar das cidades, das ruas, das nossas casas. Usar cada vez mais métodos de higiene. Porque a natureza age. Não adianta.
Não tem contenção para a natureza. E quando nós imaginamos o tamanho do universo, que é imensurável, nos maravilhamos mais ainda com a força da natureza. Eu gosto muito de ler sobre o universo, eu me encanto com o universo. E gosto também de assistir esses filmes. Ficção eu gosto, mas eu gosto mais ainda de assistir os vídeos científicos que explicam o funcionamento do universo. E eu li alguma coisa recentemente, olha que notícia, que a natureza não vai fazer nada para conter, nem Deus, que nós chamamos de o autor do universo, vai fazer nada para conter. A nossa galáxia, que é a Via Láctea, onde nós moramos, na periferia da Via Láctea, o nosso Sol é uma estrela das mais humildes que existem na Via Láctea. A Via Láctea está andando, marchando, essa apoteose toda da Via Láctea, em direção a Andrômeda, que é outra Via Láctea de igual tamanho ou maior ainda. E os cientistas já descobriram que daqui a alguns milhões de anos elas vão se chocar e se destruírem mutuamente. É assim a natureza. Então nós precisamos entender a natureza e nos proteger e cuidar da vida. Algo vai impedir que isso aconteça? Não, de jeito nenhum. Algo vai impedir que o Sol exploda há alguns milhares de anos? Não. Os seres humanos vão acabar por causa disso? Não. Porque nós somos espíritos imortais em evolução. Nós somos almas que habitamos um corpo para a nossa própria evolução. Nós dirigimos a nossa vida da forma como nós queremos e precisamos assumir o resultado disso de acordo com as leis da natureza. E Kardec perguntou, pergunta número 1 do Livro dos Espíritos: o que é Deus? Kardec não perguntou quem é Deus, porque Deus não é pessoa. Nem os espíritos souberam dizer. Eles responderam: causa primária de tudo que existe. E, como Jung acredita na alma, como ele é espiritualista, ele diz assim, num livro dele, pós-morte, ele deixou o livro sem publicar e a família dele publicou. O muito conhecido Livro Vermelho. Ele diz assim: Deus, para ser justo, não pode conter somente o bem. Deus, para ser bom, não pode conter somente o bem. Deus, para ser perfeito e completo, precisa conter o bem e o mal. Se Deus só aceita o bem, como é que fica o mal? O próprio que criou o bem e o mal rejeita o mal. E ele diz que isso seria a rejeição da própria dor pelo próprio Deus. Agora, por que esse Deus que a gente acredita é assim? Porque ele sai daqui, da nossa mente imperfeita. Ninguém sabe o que é Deus. Porque Deus não é pessoa. Porque Deus contém o bem e o mal.
Se Ele for o único Criador do universo, quem tem certeza do que é Deus? Jesus já passou por Deus, pelas religiões, não é? Mas Deus é a força suprema que rege o universo, que contém todas as leis universais, que contém o bem e que contém o mal para equilíbrio do próprio universo. E a reencarnação é uma das leis que mantém o equilíbrio do próprio universo. A reencarnação é uma lei divina por isso, porque ela contém o bem e contém o mal para equilíbrio de nossas vidas e para equilíbrio do próprio universo. Então nós contemos em nós mesmos o bem e o mal. Agora precisamos lidar de forma que o mal se transforme em bem. Quando? Não sei. É com o esquecimento do passado? Não. É com a lembrança do passado, do presente e a ressignificação do futuro que nós podemos alcançar a nossa evolução espiritual. E nosso tempo acabou, né, Rosângela? E eu espero ter me feito compreender por vocês, não é? Eu sou uma pessoa extremamente especulativa, extremamente investigativa e nômade, como eu falei anteriormente, né? Eu não paro num único ponto, eu não paro numa única ideia. Eu preciso dessa, como é que eu diria, dessa qualidade de ser investigadora. E para finalizar, eu uso isso até dentro da minha casa, como eu falei, a minha percepção não é de evidência aguçada, a minha percepção não é de mediunidade, de o Espírito falar por mim, a minha percepção é sensorial. Quando eu sinto que tem alguém lá em casa, eu saio. Saio de ponta de pé. Quem será? Aí eu vou andando. Sento onde eu achar o primeiro lugar para sentar, eu sento e fico. Quem é você? O que é que você está fazendo aqui? Fale alguma coisa. Às vezes, eu ouço aqui dentro alguma coisa. Às vezes, a pessoa passa e vai embora. Se a pessoa passar e ficar uma chuva macia em cima de mim, eu chamo de chuva macia, aquela coisa boa que entra dentro da gente, né? Se a pessoa passar e ficar uma chuva macia, eu já sei. É meu velho sábio, ou é uma pessoa amiga, ou quem sabe é meu pai. Mas se a pessoa vai embora e não fica nada, eu volto de fininho, vou para o meu quarto, acendo a luz e vou rezar. E que Jesus nos abençoe agora e sempre. Obrigada, Lourdinha. Vou pedir a Morgana e a Amanda que, por gentileza, distribuam as flores. A gente está usando essa prática, gente, para evitar aglomeração lá na saída. Peço só que deixe uma para a Lourdinha aqui, viu? E uma...
Eu te desejo vida, longa vida. Te desejo a sorte de tudo que é bom, de toda alegria ter a companhia, colorindo a estrada em seu mais belo tom. Eu te prometo a chuva na varanda, molhando a roseira para desabrochar, e dias de sol para fazer os seus planos, nas coisas mais simples que se imaginar. E dias de sol para fazer os teus planos, nas coisas mais simples que se imaginar. Pedindo os passistas para já se posicionarem, por favor. Reduzindo as luzes aí, Rogério, por favor. Eu te desejo a paz de uma andorinha, no voo perfeito contemplando o mar, que a fé protetora de qualquer montanha te renove sempre e te faça sonhar. Mas se vierem horas de melancolia e a lua tão meiga venha te afagar, que a mais doce estrela seja a tua guia, como mãe singela te orientar. Então vamos aproveitar esse momento do passe, que estamos com essa canção tão linda nos embalando. E além de tudo que estamos sendo beneficiados nesse momento, que a gente possa direcionar o pensamento também aos pedidos que foram relacionados para encarnados e desencarnados. E de maneira muito especial, Senhor, nós oramos por Nancy Rita Alves, que desencarnou nesta semana, que é irmã da nossa querida companheira Claudinha, que ela possa seguir acolhida e amparada pela espiritualidade maior. Eu te desejo mais que 1000 amigos, a poesia que todo poeta esperou, coração de menino cheio de esperança, voz de pai amigo e olhar de amor. Eu te desejo a chuva na varanda, molhando a roseira para desabrochar, e dias de sol para fazer os seus planos, nas coisas mais simples que se imaginar. E dias de sol para fazer os teus planos, nas coisas mais simples que se imaginar. Agradecemos aos passistas. Eu te desejo vida, eu te desejo vida, eu te desejo vida, eu te desejo vida. E que desejo bom esse, desejar vida. Nós te agradecemos, Senhor, por nossas vidas. Ainda que tenhamos momentos de inquietação, de dificuldade, de desatino, de desânimo, mas te agradecemos, Senhor, pela vida que nos deste e que desejamos honrar. Honrar fazendo a nossa transformação, ressignificando sentimentos negativos e fazendo florir sentimentos mais leves para nós. Né? E a gente se lembra aqui de o pouso de um passarinho
que é leve, que é suave. Então, que nossos sentimentos nesse momento sejam como o pouso de um passarinho, suave, tranquilo e refazedor, cheio de esperança, que nos conduzam aos nossos lares esses sentimentos com tranquilidade, com serenidade, e que lá chegando, Senhor, possamos ampliar os bons sentimentos, as boas emoções e essa boa energia que possamos compartilhar com todos que lá encontrarmos. Muito obrigada, Jesus querido, por esse momento de intensa luz, pelos benefícios recebidos, pela assistência espiritual invisível aos nossos olhos, mas que certamente confortou e seguirá confortando tantos corações. Obrigada, Senhor, pela direção e liderança espiritual do nosso medrado, que ele possa cada vez mais ter saúde para distribuir para nós a sua peculiar alegria. Obrigada, Wellington, obrigada, Lourdinha, e obrigada a cada colaborador que deu a sua cota de amor no trabalho dessa noite. Muito obrigada, Senhor. Terça que vem, Medrado está aqui com a gente, com certeza.